Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, é um vídeo um pouco mais inspirador talvez, onde eu vou mostrar uma solução que eu desenvolvi com o Visual Basic para uma necessidade que eu tinha aqui no dia a dia. Eu gostei muito do resultado e por isso eu estou querendo compartilhar com vocês. Bom, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu costumo trazer aulas de Excel e VBA, trago aulas para vocês, e eu gosto bastante de trazer essas aulas com essa estrutura, né, mostrando a tela do computador e também mostrando a facecam, mostrando meu rosto. E isso já não aconteceu há algum tempo, né, eu não vinha trazendo mais as aulas com a facecam. Eu gosto de trazer a facecam, né? Eu gosto de trazer essa estrutura daqui, porque muitas das vezes eu gosto de bater papo com vocês aqui no vídeo, eu gosto de explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, e quando isso acontece, né, eu acho que ficar só a tela estática e vocês ouvindo minha voz não deixa a nossa aula dinâmica, né? Então, nesses momentos, por isso que eu acho interessante ter a minha facecam, vocês conseguem talvez prestar um pouco mais atenção, pelo menos para mim é assim, tá? Não sei vocês, mas já recebi também diversos feedbacks para poder trazer o rosto, trazer a facecam, enfim, já fiz uma enquete dessa no canal e eu gosto de trazer, porém, eu não trazia porque eu utilizo o OBS Studio para poder gravar as aulas aqui. Então, quem conhece aí o OBS Studio, para quem não conhece, é um aplicativo de código aberto, gratuito, que serve para gente que grava o conteúdo aqui para vocês. Então, ele me permite gravar a tela do computador e também me permite gravar a câmera. Porém, eu não consigo ver a minha câmera quando eu estou gravando. Quer dizer, até consigo pela tela do OBS Studio, mas eu não consigo ver aqui. Muitas das vezes eu estou apresentando a aula para vocês, olhando para a tela do meu computador, e eu não consigo ver minha câmera. E acontece como no vídeo da notificação Toast, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde o objetivo principal é mostrar para vocês como gerar uma notificação no Windows, e eu deixei a minha câmera bem na posição que eu costumo deixar, aqui no canto inferior direito, e ficou bem na frente da notificação. E claro, eu não tenho tempo para regravar essa aula, né? Às vezes a aula nem sai tão boa quando regravado, então eu preferi deixar daquele jeito mesmo e postar o vídeo, mas eu sei que isso acaba atrapalhando muito, às vezes o entendimento de uma pessoa ou outra, né? Então, por isso, eu gostaria de ter algo, né, que eu pudesse trazer aqui a câmera, né, interagir com a câmera com vocês, e ao mesmo tempo eu conseguisse ver a câmera aqui na tela do computador e identificar junto com vocês, né, enfim, se eu estou na frente ou não de alguma parte crucial da nossa aula. E para isso, né, eu precisava desenvolver uma aplicação que fizesse isso, né, que interagisse com a webcam do meu computador e pudesse trazer aqui essa imagem, né, esse frame na frente do computador, da aula em si, para que eu pudesse tanto ver aonde que meu rosto está posicionado e se está atrapalhando ou não a aula, tá? E aí eu tive essa necessidade, comecei a tentar desenvolver isso com VBA mesmo, tá? E aí comecei a encontrar algumas dificuldades de limitação. Como vocês sabem, o VBA ele é uma linguagem de programação muito à frente do que foi proposto, da sua proposta inicial, né? A gente consegue fazer diversas coisas com VBA. Eu acho que o canal dá essa sensação para vocês, então eu consigo trazer diversas soluções aqui que não seriam soluções tradicionais do VBA, porém, de qualquer forma, é uma linguagem ainda que tem suas limitações voltada para o âmbito de aplicações, de aplicações do Office, como PowerPoint, Excel, enfim. E aí eu pensei, por que não tentar desenvolver com outra linguagem que eu tenho um pouquinho de aptidão, que é o Visual Basic.NET. E aí vocês devem estar se perguntando, algumas pessoas, né, o que seria o Visual Basic.NET? O Visual Basic.NET é uma linguagem de programação, assim como o VBA, e as duas pertencem à mesma família, digamos assim. Então, enfim, começou lá em 1980, 90, antes disso, provavelmente, com a linguagem Basic. Então tinha uma linguagem de programação que o objetivo dela era ser uma linguagem básica, de fácil aprendizado, e ela surgiu ali como uma linguagem Basic, a Microsoft comprou, adquiriu, enfim, e deu seguimento com essa linguagem. Depois de um certo tempo,
essa linguagem virou a Visual Basic. Nada mais é do que a base da linguagem Basic, só que aprimorada, com novas funções. E aí, a linguagem Visual Basic foi dividida, né? A parte dela, pegaram ali a estrutura da linguagem Visual Basic, deram umas lapidadas e deixaram uma linguagem um pouco mais simples, voltada para as aplicações, que aí é o nosso VBA, tá? Visual Basic for Applications. E depois, com o ambiente .NET criado, que aí junta linguagens como C#, F#, ASP.NET, eles fizeram a última grande mudança no Visual Basic, que foi o Visual Basic.NET, né? Ou seja, basicamente é a mesma estrutura de linguagem do VBA, com algumas diferenças, né? Poucas elas, algumas diferenças sutis, não posso dizer que é 100% igual, mas a base, a estrutura, se você sabe o VBA, você consegue migrar muito bem para o Visual Basic.NET. E ele não tem determinadas limitações que o VBA nos oferece, né? Então o VBA, a sua essência, ele foi criado para automatizar as aplicações desktop, as aplicações do Office, né? Então, e o Visual Basic.NET não. O Visual Basic.NET são para criar aplicações desktop e não teriam determinadas limitações. Claro que a gente consegue avançar bem mais com VBA em determinadas coisas. Com Visual Basic.NET acaba sendo um pouco mais demorado, seja por questões de aprendizado, seja por questões de facilidades, né? Por exemplo, para fazer uma conexão do VBA com uma planilha, alterar uma planilha, o nome de uma planilha, é bem mais simples do que utilizar o Visual Basic.NET. Agora, para você lidar com a câmera do computador, por exemplo, como eu estou fazendo agora, o Visual Basic.NET ele oferece bem mais recursos do que o VBA. Então, todas as linguagens têm seus prós e contras, né? Assim como a linguagem Python, né? Python é uma linguagem que está muito em alta no mercado hoje, mas o Python em si é uma linguagem que, assim como o Visual Basic.NET, assim como o C#, assim como o C++, assim como outras linguagens, você consegue praticamente os mesmos resultados, dependendo da necessidade. Porém, o que vai diferenciar entre elas são as facilidades para determinadas coisas. Por exemplo, eu não tenho como utilizar o Visual Basic para fazer Machine Learning, né, aprendizado de máquina. E isso, a linguagem Python é a mais requerida, é a que tem mais recursos para isso. Da mesma forma que eu, Fernando, não prefiro utilizar Python para automatizar planilhas de Excel. Para isso eu tenho o Visual Basic, né, o VBA, que vai me facilitar, que vai ter aí uma conexão, como posso dizer, mais dinâmica, uma conexão mais nativa com Excel. Né? Então, eu prefiro utilizar o Excel para essas automatizações, prefiro utilizar o Python para outras, e assim sucessivamente. O Python ele tem alguns limitadores, como posso chamar, que são a forte dependência de bibliotecas para poder chegar a um resultado bom, de maneira fácil. E o VBA também, né, em algumas ocasiões, mas... Enfim, o VBA não tem o problema de ter que instalar no meu computador, de ter que pedir autorização da área de TI da minha empresa, de ter problemas com a política de segurança da minha empresa, porque o VBA ele já está ali embutido na aplicação, no aplicativo Excel, que já está instalado no meu computador, que já está instalado em 99% dos computadores corporativos hoje em dia. Então, vocês entendem que o mercado, cada linguagem de programação vai ser ideal para um tipo de demanda e vai facilitar ou piorar, dependendo da demanda e a escolha da linguagem de programação. E aí, voltando aqui para o âmbito principal, né? Eu tinha essa necessidade de criar esse sistema para exibir a minha câmera e para que eu pudesse ver enquanto eu gravava a aula para vocês, e tentei, né? Tentei e falhei miseravelmente. Comecei a desenvolver, consegui reproduzir em algumas ocasiões, mas tive alguns problemas, principalmente problemas com relação ao desempenho, né? Então começou, por alguma razão, alguma parte do código que eu escrevi, ele começou a consumir muita memória RAM do computador e não estava sendo viável. Eu abandonei o projeto e resolvi gravar minhas aulas sem gravar a câmera para não ter o risco de ficar na frente de alguma parte importante. Mas confesso que sentia falta. E aí, recentemente, o bendito Facebook, o bendito YouTube, na verdade, ele me mostrou aqui esse vídeo do Mike Brito. Ele é lá do grupo da Rocket City, é um canal que fala sobre programação. Eles falam muito sobre JavaScript, mas eu confesso para vocês que eu não tenho muita aptidão com JavaScript. Conheço um pouco da linguagem, mas nunca consegui evoluir no aprendizado dela. E ele mostra justamente a mesma dificuldade que ele teve. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo.
a mesma dificuldade que ele teve é a dificuldade que eu tive. Então ele disse que perdia vídeos justamente por isso, por não ver que a câmera dele acabava ficando na frente ali do conteúdo. Depois, quando ia rever o conteúdo ou editar, ele percebia esse problema. E aí, efetivamente, que eu, pensando nisso, né, assisti o vídeo, me inspirei, né, no vídeo dele e falei, olha, eu vou retomar esse projeto. Retomar esse projeto, porém, a linguagem que eu conheço, que é o Visual Basic.NET, né. E aí comecei a desenvolver novamente esse projeto. Confesso que agora foi um pouquinho mais fácil, porque tive ajuda em alguns momentos aqui do ChatGPT, né? Então consegui ali consultar, ter alguns insights que tinha ficado perdido. O código ele ainda está bem robusto aqui, com bastante lixo, que foram partes que eu estava testando. Então tinha algumas ideias iniciais que eu abandonei ao longo do caminho, tinha outras ideias que não eram iniciais e que eu acrescentei depois, e esse daqui é o código, tá? Esse código está escrito em Visual Basic.NET. Se vocês quiserem, depois eu faço uma aula explicando como que eu fiz o desenvolvimento, tá? Eu acho que vai ser interessante para quem tiver interesse, mas aí deixem nos comentários para eu saber se vale a pena ou não gravar essa aula. Mas basicamente o que eu fiz aqui? Eu criei uma aplicação desktop, tá? Com um user form comum, daqueles que vocês conhecem, com a janela retangular, e nessa janela eu inseri um picture box, né? uma caixa de imagem, e o que eu faço aqui é utilizar essa biblioteca da Forge.video para poder renderizar a imagem dos meus dispositivos de vídeo, né, das minhas câmeras instaladas no meu computador. Então ele pega essas câmeras e como se ele tirasse uma sequência de várias fotos, né, várias fotos por segundo, e essas fotos ele vai carregando no meu Picture Box. Então vocês estão vendo aqui a minha imagem, a câmera, mas são inúmeras fotos que estão sendo carregadas aqui em milésimos de segundos, tá? É o mesmo princípio de uma câmera de vídeo, tá? Então geralmente as câmeras de vídeo funcionam assim, né? Tiram milhares de fotos por segundo e renderizam isso depois sequencialmente, aí dando efeito de vídeo corrido. Não pensei fora da caixa. É exatamente isso que eu estou representando aqui, e aí eu consegui fazer isso. A grande dificuldade que eu tive foi de deixar isso redondo, né? Eu queria deixar a imagem da câmera com esse design, né? Esse design circular, e aí foi o que eu tive um pouquinho mais de dificuldade, mas confesso para vocês que não é nada difícil. Já o GPT aqui salvou nessa hora. Então seria essa partezinha aqui do código, aqui no load, né, que eu chamo set round form, essa function aqui que faz isso. Então basicamente ele define aqui um path como graphics path, e aí ele passa aqui uma região adicionando um elipse, que seria aí essa fórmula circular. Então é basicamente isso. Ele consegue deixar aqui redondo a minha imagem da câmera. O que eu acrescentei me inspirando no vídeo do Mike foi a parte aqui o meu formulário, ele fica escutando, né, nesse caso aqui, quando eu teclo alguma coisa. Então quando eu teclo alguma coisa no meu teclado, ele roda essa rotina daqui, que basicamente ele vê, se eu apertar o Ctrl, né, o Ctrl junto com o R, ele muda, ele alterna entre as câmeras que eu tenho. Então se eu tiver 3 ou 4 câmeras, ele vai alternar entre as câmeras. E isso foi um ponto que eu pensei durante o desenvolvimento, porque eu tenho uma câmera que é a câmera nativa do meu computador, e tenho uma câmera USB que eu utilizo. Então eu gostaria de alternar entre essas duas câmeras, né, o que for melhor para mim. Então apertando o Ctrl R, ele funciona, ele alterna entre as câmeras. Eu acho que a outra câmera não está visível, deixa eu testar aqui. Então, se eu apertar o Ctrl W, na verdade, deixa eu clicar aqui, pronto, Ctrl W, ele vai alternar. Então essa seria a câmera nativa do meu computador. Se eu aperto Ctrl W de novo, ele volta para a câmera USB, que tem uma qualidade melhor, tá? E Ctrl R é outra função que eu escrevi aqui. Na verdade, o Ctrl R ele faz o resize, né? Ele redimensiona a minha câmera. Então, ou seja, eu consigo aqui falar com vocês, ter aqui essa câmera um pouquinho menor para ocupar menos espaço na tela e ocupar menos partes importantes, e ao mesmo tempo eu consigo também expandir ela caso eu queira aí dar um pouco mais de ênfase no que eu estou falando, e assim quando eu quero dar um pouco mais de ênfase na tela em si.
Então eu consigo alternar com um atalho no teclado, isso foi bem interessante. E aí, de fato, eu consigo apresentar para vocês um vídeo e consigo redimensionar simultaneamente, deixar minha câmera flutuante aqui na tela, e simultaneamente eu consigo gravar as aulas para vocês da maneira que eu gosto, tá? Então assim, foi uma solução que eu gostei bastante. Queria compartilhar com vocês, né? Eu criei um instalador, tanto que está aqui, ó, a gente tem está instalado no meu computador, então eu fiz a instalação no C2 Pontos, criei um instalador, e aí quem tiver interesse também, eu posso compartilhar a aplicação com vocês, para quem grava a aula por alguma razão aí, e acredito que vai ajudar bastante, tá? Por que eu não utilizei a solução do Mike? Como eu falei, o Mike ele desenvolveu em JavaScript, né? E é uma linguagem que eu não tenho muita aptidão, e até para fazer rodar a aplicação dele eu não consegui, talvez por alguma deficiência de conhecimento meu, mas eu precisava, para fazer rodar, né, precisava instalar aí o Node.js, que é o motor que faz rodar aí o JavaScript em desktop, e tinha que fazer uma clonagem do diretório, do repositório dele, enfim, era um processo não prático para conseguir ter acesso à ferramenta. Então eu queria algo mais simples, eu queria um instalador, como eu fiz, né, um executável. Então hoje eu tenho aqui, se eu dou um duplo clique, ele fecha a câmera, então vocês não conseguem ver, eu consigo executar ele aqui procurando por Mini Facecam, tá? Então, quando eu clico aqui em Mini Facecam, ele já vem para a câmera padrão, aperto um Alt R, e ele muda para minha câmera, e eu tenho aqui a visualização para tratar e gravar minhas aulas da maneira como eu gosto, tá? Espero que essa aula tenha sido inspiradora, no mínimo para vocês. Se ficaram com alguma dúvida em relação a VisualBasic.net ou alguma coisa que eu disse na aula, deixem nos comentários, eu tento responder a todos o mais rápido possível, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o conteúdo, e eu vejo vocês na nossa próxima aula de Excel VBA. Valeu e tchau, tchau!